Já faz algum tempo desde a última vez que eu fiz um vídeo desse quadro. É um quadro, para quem não conhece, se chama Papo Sinistro, onde eu falo sobre coisas sinistras, sobrenaturais, ETs e até a própria insanidade humana. Nossa, minha voz tá meio rouca, desculpa, velho, desculpa. E no vídeo de hoje eu quero abordar um assunto um tanto quanto delicado para alguns, né? Muita gente evita esse assunto, que seria as possessões demoníacas e exorcismo, né? Oh my god. Obviamente, quando eu falo sobre possessão demoníaca, eu não estou falando daquelas galhofas que vemos muito por aí para tentar, né, convencer as pessoas, né, Vocês estão ligados do que eu tô falando, né? Tem alguém aqui que duvida? Não acredita, não? Tem gente lá que não tá acreditando que você não é demônio, olha pra lá. Só que ela ouviu aquele homem falando, só que o espírito dela não batia, o coração dela tava aqui. Ela falou, não, tem que ir pra cá. E eu falei, não, você tem que ficar aqui. Mas eu falo sobre aquelas mais cabulosas, mais famosas, né, as mais sinistras, as que realmente, pelo menos, convencem que aquilo é uma coisa sobrenatural e que tiveram consequências muito mais graves, foram muito mais além. Engana-se aquele que pensa que possessão demoníaca e exorcismo é uma coisa, uma prática unicamente do cristianismo. Praticamente todas as religiões têm de alguma forma ali as suas interpretações para possessões e seus exorcismos. Até peguei aqui, ó, no judaísmo fala sobre o espírito maléfico chamado Dibuk. Esse espírito é a alma de uma pessoa morta que voltou para encaminhar um negócio inacabado e que habita o corpo de uma pessoa para atingir o seu objetivo. A crença islâmica conta sobre o Jinn, um espírito do mal, escravo de Satã, que pode invadir o corpo humano e causar doenças, dor, tormento e pensamentos ruins, e etc, etc. No hinduísmo, as escrituras dos Vedas contam sobre o espírito do mal, que pode não apenas prejudicar os humanos, mas também ficar no caminho da vontade dos deuses. Bem, esses aqui foram alguns exemplos que eu achei por aí, né? Mas praticamente, pelo que eu vi, todas as religiões têm ali uma interpretação para as possessões e exorcismos e seja lá o que isso for, velho. Minha voz está sumindo. Mas o que eu, Pedro, tenho a falar sobre esse assunto? O que eu acho? Eu, né, como muitos já sabem, sou uma pessoa muito cética, mas muito cética. Então eu sempre procuro alguma explicação mais lógica sobre qualquer tipo de acontecimento sinistro. É sábio, né? É fato que na Idade Média, lá nos anos 1000 e alguma coisa, muita gente foi, digamos, morta, sacrificada, ou então, sei lá, foi tida como uma pessoa com um demônio no corpo, né? Uma pessoa possuída, só que essa pessoa não estava possuída, ela tinha algum problema psicológico, né? Era, sei lá, esquizofrênica, não sei, enfim, tem 1 bilhão de doenças mentais diferentes. E as pessoas naquela época, como não tinham uma medicina mais avançada, ou então um conhecimento psicológico, né, de doenças mentais mais avançado, acabou, obviamente, procurando um caminho mais fácil, a explicação mais fácil, é o capeta, queima em nome de Jesus. E muita gente inocente acabou morrendo aí por essas confusões que aconteceram há anos atrás. Tanto é que eu acabei pesquisando aí sobre o número de casos registrados, né, pelas igrejas, pelas instituições aí que praticam ou identificam esse tipo de coisa, veio diminuindo com os anos, né? Obviamente por causa talvez de um avanço da medicina ou da psicologia, da psiquiatria, não sei qual que são as áreas aí, acabando assim com esses maus entendidos que se tinha muito há anos atrás. E muitas dos rituais, dos costumes, né, que se tinham para tentar exorcizar ou identificar se alguém estava com um demônio no corpo, foram abandonados porque eram muito arcaicas, era uma coisa muito ultrapassada e realmente perceberam que não tinha nada a ver que eles estavam fazendo, né? Mas mesmo nos dias de hoje ainda há casos registrados de possessões demoníacas, né? Mesmo com todo o avanço da medicina, da psicologia, da psiquiatria,
Há muitos casos de pessoas que sofrem alguma coisa e ninguém sabe explicar o que é. E né, devido ao comportamento, a algumas coisas que se observam daquela pessoa, muitos tiram a conclusão que aquela pessoa está possuída por algum tipo de entidade sobrenatural. Como é de praxe, nesse vídeo eu acabei separando aqui alguns casos mais famosos de supostas possessões demoníacas. O primeiro caso que eu separei aqui é de Roland Dewey, ou Robbie Manhattan, não sei se lê esse nome aqui. Esse caso nada mais é que o caso que inspirou o filme O Exorcista, que tirou o sono de muita gente aí, que eu tô ligado, né? O que eu conheço de gente que odeia esse filme, eu tô ligado. A história, resumidamente, conta que o garoto, né, era encorajado pela tia a usar o tabuleiro de Ouija, eu acho que assim que se diz, que eu já abordei aqui em alguns vídeos passados, se não me engano, brincando com o sobrenatural, né? Quem quiser, quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Aconteceu que essa tia, né, desse garoto acabou falecendo e pouco tempo depois coisas sinistras começaram a acontecer na casa desse garoto. Muitos dizem que ele usou o tabuleiro para tentar se comunicar com a tia morta, que acabou gerando tudo o que viria a seguir. A posse começou aos poucos, primeiro com inúmeros sons vindos pela casa sem qualquer explicação. Havia várias coisas que pareciam tremer, né, dentro da casa novamente sem qualquer explicação, e lesões começaram a acontecer no corpo do menino, né, como, sei lá, batidas, arranhões, etc. Até que ele se tornou uma pessoa totalmente irreconhecível. A voz da criança havia mudado. Ele começou a dizer coisas em uma linguagem totalmente desconhecida. A família levou ele para o hospital, né, e nada conseguiram detectar. Foi aí que eles chamaram alguns líderes religiosos para tentar salvar o garoto. Foram tentadas inúmeras sessões de exorcismo no garoto. Isso porque muitas vezes acontecia algumas coisas estranhas que interrompia ou atrapalhava as sessões, deixando-a incompleta ou mal feita, né? Padres, reverendos chegaram a ficar feridos nessas sessões, até alguns, né, chegaram a desistir. Aproximadamente foram feitas 30 sessões para tentar exorcizar o garoto, até que finalmente foram bem sucedidos. E até onde indica, né, ele teve uma vida normal depois disso. O segundo caso é o caso de uma garota também de 14 anos chamada de Anna Ecloud. Eu acho que esse é o nome dela. É um caso também bem antigo e aconteceu em 1982. Também foi um caso que deu muito trabalho ali para as pessoas envolvidas, né? A história conta que a garota foi passar férias na casa da tia, porém essa tia, né, tinha alguns costumes meio estranhos, né? Frequentava algumas seitas sinistras e acabou usando Anna para os seus propósitos. Os sintomas, né, da possessão começaram aos poucos, né, novamente, primeiro pela aversão a todo e qualquer tipo de objeto ou símbolo sagrado, né, e ela aos 14 anos de idade começou a ter um interesse obsessivo por atos sexuais, com qualquer um que aparecesse pela frente, né. Ou seja, o que me leva a crer que muita gente hoje em dia aqui no Brasil, né, com essa idade, deve estar possuída pela capeta também, né? É que me entende. Houve também muito casos de agressividade excessiva por parte dela, né? E como de praxe, falava línguas estranhas com uma voz um tanto quanto diferente. E nesse caso acreditava-se que ela tinha sido possuída por mais de uma entidade, cara. Ou seja, parecia que tinha mais de um ser ali dentro do corpo da garota, dentre alguns espíritos malignos e até familiares já mortos da família dela. Ela foi submetida a um exorcismo nessa idade que aparentemente deu tudo certo. Ela voltou às suas normalidades, porém, com 20 anos de idade, esses sintomas começaram a voltar, e voltaram de uma maneira muito mais agressiva. Ela foi novamente internada e submetida a novas séries de exorcismos. O exorcismo dela durou nada mais, nada menos que 23 dias, levando a quase exaustão total. Não só dela, né, como de todos os familiares, auxiliares, religiosos envolvidos. E ao que indica, depois disso, tudo voltou ao normal, foi bem sucedido e ela teve uma vida normal, né? Ok. E o caso mais conhecido, né, que se tem sobre exorcismos e possessões é o caso que inspirou o filme, né, O Exorcismo de Emily Rose. Que no caso, né, o nome da mulher, qual que era mesmo? Anneliese Michael, ou Michelle.
A princípio, né, a família de Annelise era muito religiosa, né, mas muita religiosa mesmo. Por motivos diversos, ela, né, e os familiares se submetiam a penitências duríssimas, como dormir em pedra fria ou fazer genuflexões, eu acho que é esse o nome aqui, enfim. Pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, se não me engano, é uma espécie de agachamento, né? Tanto que ela chegou a romper o ligamento do joelho certa vez, né? De tantas vezes que ela fez essa genuflexões aí, ou seja lá o que for. Acontece que desde criança ela sofria com algumas convulsões e ela foi medicada, né, contra isso. Só que as convulsões continuavam, né, e os remédios foram ficando cada vez mais fortes, usados cada vez com mais frequências e nada adiantava. Em seguida ela começou a se queixar que via faces demoníacas em diversos lugares, que ouvia várias vozes dizendo que ela era maldita e que ia apodrecer no inferno, e ela foi ficando cada vez pior, né? E ela foi levada para diversos médicos, né, psiquiatras, para tentar identificar ali algum problema, né? Por conta disso ela foi submetida a vários outros medicamentos pesados, né, para tentar ali controlar esse problema psicológico, psiquiátrico, mental, sei lá. Só que tantos tratamentos não trouxeram quase nenhum resultado, né? Pelo contrário, ela só piorava. Até que a família resolveu simplesmente largar todo e qualquer tratamento porque eles estavam convencidos que ela estava possuída. E a família tentou por mais de uma vez marcar um tipo de exorcismo, mas vários padres, bispos ali simplesmente não estavam convencidos que ela estava possuída e etc, etc, e acabaram negando esses pedidos. E a coisa só foi piorando cada vez mais, né? Ela começou a ter grande aversão por coisas relacionadas à religião, né? Seja por objetos, símbolos ou locais. Começava a falar línguas estranhas, né? Ficava muito agressiva. Inclusive era responsável, né, por várias lesões no próprio corpo, né? Ela mesma se batia, se machucava, se mordia e etc, etc. Ela bebia a própria urina e comia diversas coisas sinistras como tipo insetos, bichos mortos. Até que finalmente, né, os padres e bispos ali das redondezas aceitaram fazer ali o exorcismo, né? Ficaram convencidos que alguma coisa muito estranha estava acontecendo. E foi tentado ao todo 67 vezes o exorcismo nela. E esses ritos duravam mais de 4 horas, velho. Mesmo assim, nada de funcionar. Ao todo foram 10 meses, cara, tentando exorcizar Annelise. E no dia 1º de julho, né, de 1976, ela veio a falecer. A autópsia mostrou que ela morreu por desnutrição e desidratação, e houve todo um processo contra os padres e a família de Annelise, né, por negligência, pois ela não vinha recebendo nenhum acompanhamento médico, né, e pelo jeito ninguém cuidava dela. Parece que até pegaram uma certa pena lá, sei lá, 3 meses, 1 ano de prisão. Enfim, o que você acha? Vocês acham que esses casos realmente houve ali uma possessão de alguma entidade sinistra? Vocês acreditam nisso? Vocês acham que isso tudo é besteira? Acho que eu nem deveria estar tocando esse assunto, porque, né, vai que conhece mais alguma história sinistra para ser abordada aqui no Papo Sinistro? Enfim, comente. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo.